Galerinha, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Vamos falar sobre a parte dos germanos. Esse é o início da última unidade da apostila de vocês, a apostila 3. Então, nós vamos começar hoje. Na próxima aula a gente já vai estar encerrando e aí a gente já vai começar a conversar sobre os encerramentos do nosso ano letivo. Vamos lá? Entre os germanos, podemos notar a questão do individualismo como uma das bases de sua cultura política. Os clãs guerreiros tinham grande autonomia, e em épocas de paz não havia nenhuma lei que pudesse estar acima da responsabilidade que o indivíduo tinha sobre os seus atos. Dessa maneira, cada chefe familiar tinha autoridade para estabelecer as leis submetidas à sua família. Então, aqui a gente mostra que essa questão da individualidade familiar, ela estava muito acima de uma cultura de política unificada, de um governo unificado. A economia dos povos germânicos também estabeleceu uma série de práticas que foram estabelecidas no interior dos feudos, foram desenvolvidas, melhor dizendo, no interior dos feudos. A produção de riquezas era concentrada no uso das terras cultiváveis. A produção agrícola, o pastoreio e a caça eram as principais atividades desenvolvidas. A lógica da produção não era voltada para o acúmulo, mas para a subsistência da população local. O comércio era feito em baixa quantidade, sendo a grande parte feita a partir de trocas naturais. Então, aqui a gente vê que a base econômica deles era a agricultura e o pastoreio, e a caça. Então, eles tinham os animais ali para pastorear, o gado e outros animais assim de pastoreio, faziam a caça e plantavam e colhiam. Então, essa atividade deles não era voltada para que eles acumulassem riquezas, para que eles ficassem ricos, por exemplo, mas sim para que eles sobrevivessem. Por isso a gente fala que era uma economia de subsistência. E a parte de comércio era feita na base das trocas. Então, eles trocavam produtos que eles ou que tinham caçado ou que eles tinham plantado e colhido, Aqui a gente vê um mapa dos reinos germânicos em 510. Outro traço característico da cultura germânica a ser introduzido na Europa medieval tem a ver com a organização social. Divididos entre guerreiros, homens livres inferiores e escravos, a sociedade germânica era desprovida de mecanismos capazes de permitir a ascensão social dos indivíduos. Na sociedade medieval, essa mesma imobilidade era justificada pela influência cultural e ideológica exercida pela igreja no interior dos feudos. Então, o que acontece aqui? A cultura germânica, ela não dava possibilidade de uma pessoa crescer economicamente. Por exemplo, se ele era um servo, se ele era um escravo, ele iria continuar sendo daquela classe social. Ele não poderia passar de classes sociais e crescer e se tornar um grande produtor, um grande fazendeiro, um homem rico, um dono de escravos, se ele era um escravo. E essa mesma lógica foi depois introduzida na sociedade medieval, nos feudos, mas aí ela era justificada mais, além dessa cultura que eles carregavam dos povos germânicos, também ela era justificada pela questão religiosa. Então, era aquela questão de que você nasceu pobre porque Deus quis, aceita que você é assim, que dói menos, E aí, você aceita e continua vivendo ali. Você não pode ter grandes ambições, porque isso é um pecado. Então, essas justificativas foram utilizadas também na sociedade feudal, que é a sociedade que marca depois, a Idade Média.
aqui a gente vê a imagem desses povos germânicos, né? E agora a gente fala um pouquinho, então, nessa parte, que a partir da junção de características dos povos romanos e germânicos, temos uma compreensão maior de como a Idade Média e as práticas feudais se instituíram durante determinado período histórico. Justamente isso que eu acabei de falar, né? A junção dessa cultura germânica, eles também carregam um pouco dos povos romanos anteriores a eles, né? E aí, essa mistura que vai formar a forma que a sociedade feudal ela vai se constituir. Os traços predominantes do sistema feudal se consolidam a partir do século IX. Entre os séculos XII e XV, o predomínio do sistema feudal perdeu espaço para outro conjunto de transformações que abriu portas para a formação das sociedades modernas. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre outro povo, que são os francos, que também estão nesse momento de transição da Idade Antiga para a Idade Média. E é isso, por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem e tchau, tchau!